tá bom? Então, gente, a farmacodinâmica, ela é uma área da farmacologia que estuda a interação do fármaco dentro do organismo, né? Enquanto na cinética a gente vê o que é que o corpo faz com o fármaco, na farmacodinâmica a gente estuda o que o fármaco faz com o corpo. Como assim, professora? Bom, na cinética, conforme vocês viram na aula passada, vocês perceberam todas as nuances que o corpo interage com o fármaco durante o processo da absorção, da biodistribuição, da eliminação. Então, tudo isso é a interação do corpo em cima do fármaco para degradá-lo e eliminá-lo, tá? Até porque o fármaco, ele é um corpo estranho, é uma coisa que você coloca de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro. E dessa maneira, culmina com uma sequência de informações no seu corpo. No entanto, quando esse fármaco ele atinge o sítio de ligação, ou seja, o seu local de ação, aí entra a farmacodinâmica. E na farmacodinâmica, a gente vai ver mecanismo de ação e também alguns efeitos que o medicamento vai estar provocando no corpo. Efeitos esses que podem ser efeitos esperados, efeitos desejados, mas também pode ser o que a gente chama de efeito adverso, né? E também reações adversas, que é aquilo que não é esperado na terapêutica, mas é muito comum acontecer farmacologicamente. Uma vez que esse fármaco interage com o receptor, ou seja, no local de ação, ele vai interagir com o receptor. E esse receptor, ele não é específico do órgão, tá? Nós temos receptores, por exemplo, adrenérgicos, em diversos locais do nosso organismo. E o receptor adrenérgico, ele vai receber a adrenalina, a noradrenalina, a epinefrina, tá? Tudo aquilo que for simpático-mimético, certo? Porém, como não existe uma especificidade, os efeitos adversos, eles são reais, eles acontecem, e muitas das vezes, o efeito adverso, às vezes, é um pouco antagônico. Por exemplo, se em determinado local eu quero que o medicamento promova um relaxamento muscular, de músculo liso, a mesma substância no músculo esquelético vai contrair. E aí aqui vocês vão entender por que é que isso acontece, né? Que o receptor ele pode ser o mesmo, porém ele tem nuances diferentes que faz com que ele sinalize uma cascata de reações dentro da célula que faz com que ele tenha uma resposta diferenciada. A farmacodinâmica ela vai considerar que um dado medicamento ele vai ter duas situações. Primeiro, que a sua função biológica depende essencialmente da sua estrutura bioquímica, né? Estrutura química. Essa estrutura química ela vai ter que obrigatoriamente interagir com o receptor, e conforme acontece essa interação, a gente vai ter uma potência e uma eficácia também da medicação, que são termos que a gente vai entender mais na frente. E eles vão se ligar ao receptor formando um complexo fármaco-receptor. E esse complexo, ele é muito semelhante ao que vocês já aprenderam anteriormente nos complexos enzimáticos, onde a enzima ela vai se ligar ao seu substrato e a ligação ela acontece no mecanismo de chave-fechadura, né? Onde cada enzima ela vai se ligar ao seu substrato. No entanto, na farmacologia, o mecanismo de chave-fechadura ele acontece, mas ele também pode acontecer com intensidades diferentes. Por isso que eu tenho fármacos que atuam no mesmo receptor, fármacos diferentes, né, que atuam em um mesmo receptor, e cada um vai ter um desempenho diferenciado a depender da sua eficácia e da sua potência. Aqui a gente citou um exemplo de como é que acontece esse mecanismo, né? Ou seja, se um receptor ele vai se ligar num fármaco, aliás, o fármaco vai se ligar no receptor e ele vai no final alterar a função celular. E essa alteração da função celular, ela tem o objetivo de trazer a homeostase no organismo. Por exemplo, uma pessoa que ela é hipertensa, quando ela faz uso de um antihipertensivo, ele vai ter que reduzir a pressão arterial para que essa pressão fique em torno do normal.
que clinicamente seria o 12/8, né? Que na verdade é até um valor elevado de acordo com as novas diretrizes de cardiologia. Mas vamos lá. Uma das formas da gente fazer isso é utilizando medicamentos que promovam um relaxamento do vaso sanguíneo. Então, quando ele relaxa o vaso sanguíneo, ele vai reduzir a pressão arterial e, com isso, a pessoa ela vai se tornar, né, uma pessoa com pressão aí adequada. Os fármacos, quando eles vão agir, eles agem através da máxima afinidade pelo receptor e atividade intrínseca. Então, a afinidade pelo receptor é a capacidade que ele tem de se ligar ao receptor. E a atividade intrínseca do fármaco é o seguinte: depois que ele se liga, ele tem que ter a capacidade de ativar esse receptor e desencadear uma cascata interna de sinalização. Daí é que vem o efeito esperado pela medicação. Nessa imagem, a gente mostra como é que acontece a interação entre o fármaco e o receptor. A gente vê que o receptor é como se fosse a chave, a fechadura, né, de uma porta, e o fármaco ele é uma chave. A gente está vendo que temos diferentes ferramentas aqui que vão tentar abrir essa porta. Se eu colocar a chave certa para essa fechadura, consequentemente o encaixe vai ser perfeito e a resposta biológica vai ser plena, vai ser máxima, né? No entanto, se eu tentar fazer isso com um clipe de cabelo, eu posso até tentar destravar aqui essa porta e fazer com que a porta se abra, levando ao que a gente chama de uma resposta biológica também. Porém, aqui seria um fármaco modificado. Quando esse fármaco ele consegue interagir perfeitamente com o receptor, ativando ele, fazendo com que ele tenha a sua resposta biológica, eu digo que esse fármaco ele é um agonista, tá? Que é aquela substância que ela atua ativando o receptor. No entanto, se eu utilizar aqui um tronco de um galho, além de quebrar, ele não vai conseguir entrar e nem destravar internamente os mecanismos da fechadura. Com isso, eu tenho algo que não vai me dar uma resposta biológica. Por isso, eu chamo esse mecanismo de antagonista. Tá? Então, os fármacos eles podem ser agonistas ou antagonistas. Agonistas é quando ele ativa a resposta biológica que o receptor vai dar caso ele seja estimulado. E antagonista é aquele que não vai dar resposta biológica. No teatro, o antagonista sempre é aquele que vai contra, né? É o vilão, é o que está contra o mocinho. Na farmacologia, o antagonista é aquele que vai bloquear e inativar a cascata de sinalização. Tá? Nem sempre isso vai ser um mecanismo contrário à resposta biológica. Na grande maioria das vezes, ela é apenas um bloqueio, uma anulação da resposta no corpo da pessoa. E para que aconteça essa relação fármaco-receptor, esse fármaco ele vai interagir com o receptor de diferentes formas. Quais seriam elas? Ela pode acontecer através de ligações, né, interações eletrostáticas, onde a gente tem, né, na grande maioria das vezes, um receptor ela é formado por uma proteína de membrana. Essa proteína ela pode ser uma proteína estrutural, ela pode ser um poro, enfim, é uma proteína de membrana. E como toda boa proteína, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos, né? E essa cadeia de aminoácidos ela vai ter ramificações laterais que vão ter, né, os seus radicais. Vão ter grupamentos amino, grupamentos hidroxila, sulfidrila, né? E também grupamentos hidrofóbicos. Quando o medicamento vai interagir, a droga vai interagir com esse receptor, o grupamento amino que tiver presente aqui nessa droga vai ter que interagir perfeitamente com o grupamento amino do receptor, assim como a hidroxila daqui, com a hidroxila de lá e assim por diante. Quanto maiores forem, né, as áreas de ligação do fármaco com o receptor, a gente vai ter uma ligação forte. E quanto mais forte for a ligação, a gente vai ter uma resposta mais duradoura. Por isso que tem medicamento que a pessoa toma e mesmo após o uso do medicamento, você já suspendeu o medicamento,
o efeito dura por horas e horas, até dias no seu corpo, como é o caso do omeprazol, que é um medicamento que a gente utiliza para tratar gastrite, e mesmo que você trate com a posologia médica, que você encerre na segunda-feira, até sexta-feira você vai estar tendo efeito do omeprazol, porque a ligação dele com o receptor é tão alta que ele dura durante toda a meia-vida do receptor no corpo da pessoa. Do ponto de vista de ligação, de interação eletrostática, a droga ela pode interagir com o receptor através de ligação iônica, né? Ela pode interagir através de ligação de polo, onde vai haver uma nuvem de elétrons e o elétron negativo vai se atrair pelo elétron positivo do outro lado, fazendo com que eles se liguem. Ou então, que essa aqui é uma chamada ligação de polo permanente, ou então uma ligação de polo transitória, né? Que aí faz-se uma ligação do tipo ponte de hidrogênio. De modo que, das formas que foram citadas, ele também consegue fazer uma interação e uma ligação satisfatória e suficiente para que haja um desencadeamento interno de sinalização na célula-alvo, tá? Lembrando que célula-alvo é toda célula que apresenta um receptor compatível com o medicamento. Então, se o medicamento ele vai interagir com o receptor daquela célula, para aquele medicamento ali se trata de uma célula-alvo, tá? Uma outra forma também de interação, que é uma interação mais leve, que são as interações por Van der Waals, né? Interações de Van der Waals. A ligação vai se dar, um carbono vai se ligar com hidrogênio, ou seja, um carbono aqui da droga vai se ligar com algum hidrogênio presente aqui na ramificação amino do receptor, fazendo com que aconteça uma ligação fraca, porque não há aí uma nuvem de elétrons, né? São ligações neutras, então a ligação é fraca, então rapidamente qualquer outra substância que queira roubar o local dessa droga, ela vai conseguir, porque se trata de uma ligação fraca. Aí aqui a gente tem os exemplos de substâncias que são de ligação reversível, ou seja, basta você reduzir a dose da substância no seu organismo, que naturalmente ela vai se desprendendo do receptor e aí automaticamente o efeito dela também vai acabando dentro do nosso organismo, tá? Lembrando que esse termo de tempo de meia-vida... Oi. Pode perguntar. Carol, professora, teria como a senhora tirar a senha, porque tem muita gente que não está conseguindo entrar na aula. Tem como fazer o quê? Tirar a senha. Depois que a gente lança, não tem mais como tirar. O que eu vou tentar fazer das próximas vezes é não colocar mais a senha. Porque eu até pensei em não pôr a senha, né? Pede para a pessoa verificar se no nome LEAF, se está em maiúsculo L, se ela põe no final exclamação corretamente. Porque são, enfim, ele pede isso para a gente, né? Bom, depois que o fármaco ele interage com o receptor, aqui nós temos um exemplo, né, de um agonista. Vou até voltar para que o GIF aconteça. Bom, o agonista ele vai se ligar ao seu receptor. Após a sua ligação, notem que acontece aqui dentro da célula uma cascata de sinalização, que a gente tem um agonista que está ligado a uma proteína G. Depois que ele liga, essa subunidade alfa da proteína G, ela se desprende e ela vai se ligar a um efetor. Esse efetor pode ser uma adenilil ciclase ou uma fosfolipase C. Depois que essa proteína efetora é ativada, que toda a cascata de sinalização vai acontecer dentro da célula, fazendo com que aconteça o efeito esperado. Estou vendo aqui que vocês estão falando que o áudio está cortando. Pode ser que esteja relacionado. Saúde, alguém espirrou mesmo, bem forte. Então, gente, eu estava explicando que depois que acontece a ligação
do receptor à célula, como aqui a gente mostrou, quando o agonista ele se liga ao seu receptor, em alguns casos, o receptor ele pode estar acoplado a uma proteína G. Todo mundo que já deve ter estudado um pouco de fisiologia, já deve ter estudado a bendita proteína G. Essa proteína G, ela é uma proteína que ela está acoplada internamente à célula, que é a membrana plasmática. Temos aqui o receptor, que também é proteico, tá? E aí aqui na base nós temos a proteína G, ela é formada por uma subunidade alfa, beta e gama. Quando o agonista se liga aqui, ela ativa a subunidade alfa, fazendo com que ela fosforile uma outra proteína, chamada de proteína efetora, que também está presente na membrana da célula. Ou seja, o alvo de ativação é a proteína efetora. Porém, isso só vai acontecer através da ligação do agonista no receptor. Tá? E quando isso acontece, vem uma cascata de sinalização aqui interna da célula, através da quebra do ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico é o chamado segundo mensageiro que vai fazer com que a gente tenha o efeito, né, esperado do fármaco no nosso organismo, beleza? Então, a gente vai, em alguns momentos, quando for aprofundar nos sistemas, nas categorias de fármaco, a gente vai citar muito esse segundo mensageiro. É AMP cíclico, é o DAG, que é o diacilglicerol, é o IP3, que é o inositol trifosfato, que são substâncias muito importantes para mediar a abertura de canais iônicos e também para mediar a ativação de enzimas metabólicas dentro da célula. Tá? Então, isso aqui que eu citei para vocês é um exemplo de transdução de sinal. Ou seja, quando o agonista se liga, acontece uma cascata de sinalização e essa passagem, essa comunicação intracelular para gerar o metabolismo da célula, que vai dar no final das contas do efeito, é o que eu chamo de transdução do sinal. Esse sinal ele é dado pela ligação fármaco-receptor, né? E isso vai gerar uma transdução que a gente citou, né, lá atrás, que ela é classificada por uma amplificação. O sinal ele vai ser amplificado dentro da célula. A gente vê uma cascata de sinalização bem grande acontecendo, até que no final das contas nós tenhamos a resposta. Vamos supor que o sinal seja a adrenalina. Tá? A adrenalina ela é um neurotransmissor muito importante para ativar o sistema de luta e fuga. E durante o sistema de luta e fuga, a gente precisa de glicose. Tá? Para que essa glicose seja liberada, que é a resposta que eu quero para gerar energia, para correr ou para lutar, eu preciso que esse sinal amplifique. Ao mesmo tempo, quando a glicose está aumentada demais, porque já houve a resposta que eu estava esperando, essa glicose aumentada vai modular a transdução do sinal, e a transdução do sinal é capaz de modular o receptor. E dessa forma, a gente tem uma coisa muito interessante, que a sinalização ela nunca é uma via de mão única, mas uma via de mão dupla, porque eu posso ativar uma resposta e quando eu chego no momento que eu queria, essa resposta ela pode se automodular. Tá? É uma forma que o corpo ele tem para fazer com que a gente não perca energia ou não entre em colapso. Beleza? E aqui nós temos algumas características da transdução do sinal. Para que um sinal aconteça e seja transmitido no interior da célula, é preciso que exista algo chamado de especificidade do receptor pela substância, pela droga. Né? Então, a molécula sinalizadora, que pode ser endógena ou pode ser exógena, né? Um medicamento, por exemplo, ele vai ter que se encaixar perfeitamente no receptor para que essa cascata de sinalização aconteça e eu tenha o efeito. Um exemplo de especificidade é essa imagem aqui. Aqui a gente tem uma pirâmide, né? Como fosse, parece uma pirâmide, e a gente tem aqui figuras geométricas. Nota que essa figura geométrica tem a mesma quantidade de figuras geométricas do outro lado. Eu tenho um cone aqui em cima e um cone aqui em cima.
Esse cone, essa bola, o triângulo e o cubo, eles representariam os grupos terminais, né? Os grupos carboxy terminais que a gente tem em toda molécula. Pode ser um grupo sulfidrila, pode ser um grupamento amino, pode ser, enfim, que eu citei anteriormente. Eles são equivalentes, ó. Temos aqui um cone, temos um triângulo, uma bola e um quadrado. Mas vocês percebem que eles estão espelhados, né? Enquanto aqui na minha esquerda eu tenho uma bola, na esquerda desse segundo fármaco eu tenho um triângulo. Então, consequentemente, apesar deles parecerem idênticos, né, por estarem espelhados, eles não vão se ligar no mesmo receptor. Então, esse daqui vai se ligar nesse receptor, porque o encaixe vai ser perfeito nessa posição, enquanto esse outro vai se ligar nesse outro receptor, porque o encaixe aqui, ó, acontece também de forma perfeita. Então, isso aqui é chamado de especificidade do fármaco ao receptor. Uma outra característica para que a transdução do sinal aconteça é a chamada amplificação. Ou seja, quando uma enzima é ativada, ela vai ativar outras enzimas, que vai ativar outras enzimas, e a gente vai ter uma amplificação do sinal. Aqui eu tenho um fármaco que ativou uma enzima, pode ser um receptor de membrana que seja do tipo enzimático, e esse receptor ativado, ele vai fosforilar dentro da célula outras enzimas, que vai fazer com que isso aconteça com outras enzimas, um efeito chamado efeito dominó, né, que é um efeito que ele cresce, ele avança dentro da célula, fazendo com que o corpo tenha uma coisa muito importante, economia de energia. Tá? Como é que isso acontece aqui? Aqui a gente pegou o exemplo da adrenalina. Então, a adrenalina é uma molécula endógena, tá, que a gente tem. Ela vai se ligar no seu receptor de membrana, que é um receptor do tipo adrenérgico, que é ligado a uma proteína G. Quando essa adrenalina se liga no seu receptor celular, ela vai quebrar o ATP em AMP cíclico. E olha só, uma adrenalina ligando um único receptor faz com que uma única molécula de ATP se transforme, né, através da ativação da adenililciclase em 20 moléculas de AMP cíclico. Então, aqui a gente já aumentou em 20 vezes, amplificou o sinal em 20 vezes. Aí, conforme a cascata vai avançando, onde o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase, a gente vai ter também isso acontecendo. Professora, mas o AMP cíclico, quando foi ativar a proteína quinase, ele só conseguiu ativar 10. É porque a proteína quinase, ela é duplicada, ela é como se fosse uma duplinha dentro da célula. Então, por isso que 20 moléculas de AMP cíclico só vão ativar 10 proteínas quinases, tá? Do tipo A. Porém, a proteína quinase A, quando ela vai ativar a fosforilase B, né, ela vai conseguir fazer com que ela ative 100 moléculas de fosforilase B. De modo que lá no final do processo, tudo isso que ele está fazendo, adrenalina dentro da célula, tudo que ela quer é aumentar a produção de glicogênio. E aí, no final das contas, olha o tanto de molécula de glicogênio que ele vai ter. Ele vai ter o glicogênio com a glicose 1-fosfato, que é a glicose já quebrada, e aí ele vai conseguir produzir, no final das contas, 10.000 moléculas de glicose que vão ser liberadas na corrente sanguínea. Então, uma única molécula de adrenalina conseguiu liberar na corrente sanguínea 10.000 moléculas de glicose, através do mecanismo chamado de amplificação do sinal. Tá? E aí é o outro efeito dominó que a gente vê, né? Onde um dadinho pequeno, ele é colocado estrategicamente e consegue derrubar, né, uma estrutura bem maior. Um outro mecanismo que também acontece, e ele é importante para manter a homeostase, é o que a gente chama de dessentização ou adaptação, que é quando, após a ativação de um receptor, ele vai gerar uma resposta. Quando essa resposta ela é muito aumentada, ela vai regular esse receptor para que a resposta não aconteça mais. Aí aqui a gente vai citar de novo a adrenalina. Aqui no caso ele pegou a epinefrina, que ela é um análogo da adrenalina, né? Ela vai se ligar, olha só, ela se liga no receptor adrenérgico, esse receptor ele vai ser fosforilado, vai fazer a sua ação, e uma vez fosforilado,
ele também é marcado para ser endocitado, ou seja, a célula vai englobar esse receptor que já fez a sua função e vai dissociar ele da epinefrina ou adrenalina, fazendo com que ele fique apto para uma nova reação. Tá? Então, isso aqui acontece exatamente para que não aconteça uma hiperestimulação adrenérgica no corpo e a gente não gaste energia à toa. Uma outra forma de também manter a homeostase através da transdução do sinal é um mecanismo chamado de integração. Ou seja, durante a integração, nós vamos ter diferentes receptores que vão estar sendo ativados por diferentes moléculas e eles vão juntos dar uma resposta única para o corpo. Exemplo, eu tenho aqui um agonista A que vai se ligar a um receptor B e vai dar uma resposta X aumentada. Aqui eu tenho um agonista C que vai se ligar a um receptor D e vai dar a diminuição da resposta X. Ou seja, enquanto um está aumentando, o outro está diminuindo. E a soma, o resultado desses dois aqui é que vai ser a resposta do corpo. Constantemente no nosso organismo, a gente tem esse mecanismo de feedback positivo e negativo acontecendo, para garantir que nosso corpo ele não entre em colapso. E mais uma vez aqui a gente vai citar como é que a integração acontece com a insulina e a adrenalina. Vamos lá. A adrenalina a gente já viu que ela consegue, uma molécula de adrenalina consegue liberar no sangue 10.000 moléculas de glicose. Quando a glicose aumenta no sangue, a insulina vai atuar para reduzir o excesso de glicose, porque muita glicose no sangue é prejudicial. Glicose em excesso é nefrotóxico. Tá? Então, para que isso não aconteça, essa glicemia aumentada vai sinalizar para que a insulina se ligue em seu receptor. A insulina vai se ligar no seu receptor. O receptor que a insulina se liga é um receptor enzimático, do tipo tirosina quinase. Quando esse receptor está ativado, olha o que é que ele faz. Ele inibe a ação do receptor de adrenalina por dois mecanismos. Um deles é fazer com que ele fosforile a cadeia serina do receptor de adrenalina, fazendo com que ele seja internalizado, ou seja, a célula engole esse receptor para que a adrenalina não se ligue nele e, consequentemente, não tenha mais excesso de glicemia. E uma outra forma que a insulina faz, quando ela ativa o seu receptor, é fosforilar, por um outro lado, uma sequência dentro da célula que faz com que ele reduza a expressão de receptor para adrenalina. E aí a gente vai garantir que vai ter menos adrenalina circulante, que vai ter menos receptor para adrenalina e, consequentemente, menos efeito da adrenalina ali no corpo. Tá? Tudo isso para controlar a glicemia, que é tudo que a insulina quer. Beleza? Quando o fármaco ele vai atuar no nosso corpo, ele tem alguns alvos que ele prefere, que ele tem preferência, né? Ou como posso falar, que ele tem afinidade. O fármaco ele vai ter, claro, grande afinidade por receptores, que são proteínas de membrana que vão estar tendo seu efeito de ativação de sinal. Né, gente? Eu gostaria que vocês desligassem os áudios, quem tiver o áudio. Receptores, né, que eles podem estar recebendo tanto reguladores endógenos como hormônios, enfim, ou exógenos, tá, que são os medicamentos. Os canais iônicos, que também são importantes local de ação dos fármacos. Existem aqueles canais iônicos que são dependentes de ligantes. Então, o fármaco se liga aqui e o canal iônico se abre, como é o caso da acetilcolina na placa motora para promover a contração muscular. Tá? Enzimas, como é o caso que eu acabei de citar da insulina. A insulina ela se liga no receptor enzimático. Quando esse receptor ele se autofosforila, ele acaba desencadeando dentro da célula uma série de funções que vai gerar o efeito final da insulina. Nós temos ainda aqueles que são transportadores, que são
proteínas de membrana que jogam o medicamento para dentro. E é muito comum enzimas e transportadores a gente encontrar em medicamentos do tipo antibióticos, tá? E as proteínas estruturais, que a gente vai verificar como exemplo da proteína G. Quando um fármaco ele ativa a célula, né, ele faz um mecanismo semelhante a esse da imagem, se liga e desliga. Quando o agonista, né, que é aquele fármaco que vai ativar o receptor, se liga nele, ele liga a sinalização interna. E quando ele sai do receptor, automaticamente ele desliga. E esse mecanismo ele acontece constantemente no nosso organismo, né? No entanto, os fármacos, nem todos eles atuam nesse sentido de tudo ou nada, né? De ativar a cascata de sinalização e desativar. Na grande maioria das vezes, ele pode atuar como esse segundo exemplo aqui, que é quando você consegue regular o nível de interação do fármaco com o receptor. Existem fármacos que vão dar um efeito máximo ao receptor. É o que eu chamo de agonista pleno ou agonista total. Ou seja, o fármaco se liga tão perfeitamente no receptor que eu consigo verificar o efeito máximo dele rapidamente, né? Assim como tem aqueles fármacos que conseguem ativar o receptor, mas eles ativam parcialmente. Faz um efeito pequeno. É o que eu chamo de agonista parcial, tá? E aqui a gente tem os 4 tipos principais, né, de receptores que as células do nosso corpo podem ter. Lembrando que, quando eu falo que isso aqui é um tipo de receptor, dentro dessa família de receptor, eu vou ter vários exemplos, né? Por exemplo, o receptor nicotínico, que ele faz a abertura de... Quando ele se abre, entra sódio para que haja contração muscular, né? Ele é um receptor desse tipo, canal iônico. Mas ele é um receptor do tipo canal iônico dependente de ligante. O ligante dele é a acetilcolina, tá? E aí, esse receptor, ele se abre rapidamente a um influxo de íons, né, no caso sódio. Esses íons vão entrar provocando ou a hiperpolarização ou a despolarização da célula. E aí a gente vai ver um efeito celular rápido, que aí seria, no caso, a contração muscular. Como isso depende de uma abertura rápida de canal, esse efeito ele é dado em milissegundos. Por exemplo, se você quiser contrair agora o seu braço, você contrai ele e você nem consegue, né, acompanhar quando foi que você pensou para contrair e Isso aqui não é aula, não. já aconteceu. Isso aqui não é aula, não. Aqui o exemplo que eu citei é receptor nicotínico para acetilcolina, gerando a contração muscular. No entanto, os canais iônicos, eles existem de 3 tipos. Nós podemos ter um canal iônico dependente de ligante, ou regulado por ligante, que foi o caso que eu citei, né, que ele precisa de algo que se ligue no canal para que ele se abra e aconteça a entrada ou saída de íons. Existe aquele canal iônico que ele é regulado por voltagem, ou seja, a diferença do potencial de membrana faz com que aconteça a abertura dos canais e aí tenha a condução iônica. Ou ainda posso ter aquele canal iônico que ele vai ser aberto através de um segundo mensageiro. E aqui vai entrar aqueles que estão ativados pelo segundo mensageiro da proteína G. Geralmente o IP3, tá? Ou então o diacilglicerol, que são o segundo mensageiro produzido através da quebra da fosfolipase C. Tá? Aí aqui eu coloquei 2 exemplos apenas. Nós temos aqui no exemplo A um canal iônico que é ativado por voltagem, né? Ou seja, o canal iônico aqui ele está fechado, temos aqui as subunidades dele, tá? Ele atravessa a membrana de um lado para o outro, e a gente vê que a carga elétrica dele está toda voltada para o lado de cima, por isso que aqui o canal está fechado. Depois que acontece uma despolarização por uma diferença de voltagem, essa carga elétrica desce e o canal se abre, fazendo com que aconteça o fluxo de íons. Tá? Ao mesmo tempo, quando acontece uma hiperpolarização, essa carga elétrica ela volta à posição original e o canal se fecha. E assim a gente consegue ter a homeostase através da voltagem, né, de membrana.
Quando ele é regulado por um ligante, no caso aqui, o mesmo canal de sódio, mas regulado por um ligante, ele depende da ligação de uma substância aqui para que aconteça a mudança, né, ortostática aqui da posição da proteína e dessa forma a gente consiga fazer a abertura desse canal e aqui favoreça, no caso, a entrada do sódio, como é o que acontece na placa motora para que haja contração muscular. Um outro grande grupo de receptores, a grande maioria deles, está nesse grupo aqui, que são os receptores acoplados à proteína G. Então, o receptor, ele, claro, vai ser uma proteína transmembrana, que é uma proteína que ela vai cortar várias vezes a membrana, mas a proteína G, né, é uma proteína muito importante, porque após ativada, ela desencadeia toda uma cascata de sinalização. E essa proteína G, quando ativada, ela pode fazer com que a célula que ela reaja de duas formas. Ou o seu segundo mensageiro, né, vai se ligar a uma proteína efetora, que pode ser um diacilglicerol, gerando AMP cíclico, ou uma fosfolipase C, gerando DAG e IP3, tá? Ou então, quando ativado, essa proteína G pode automaticamente abrir canais iônicos, abrir canais para potássio ou abrir canais para cálcio e assim fazer uma liberação, né, uma resposta na célula. Isso também gera uma resposta rápida, no caso aqui de segundos, tá? Não tão rápida quanto a abertura de canais iônicos, mas ainda assim rápida, porque é algo em questão de segundos. Um exemplo dele é o receptor muscarínico para acetilcolina. Quando eu coloco a acetilcolina no músculo liso, na mesma hora você olha e verifica o relaxamento desse músculo. Porque em músculo liso, a acetilcolina relaxa. Em músculo esquelético, a acetilcolina contrai. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de como acontece. Ó, aqui a gente tem um receptor, aqui é a proteína G. A proteína G ela é formada por 3 domínios, um alfa, um beta e o gama. E no domínio alfa eu tenho a ligação do GDP. Tá? E esse GDP é que vai dar toda a sinalização interna para a célula. Porque ele vai ser fosforilado, ele vai ser quebrado, tá? Em guanosina trifosfato. Então, o GDP, que é guanosina de fosfato, ele vai receber um grupamento fosfato, vai desassociar esse grupamento alfa, que vai ativar o efetor. O efetorzinho está aqui do lado, mas ele não está ativado. Após essa ligação do agonista nesse receptor, esse GDP, né, que vai sofrer uma fosforilação, vai se dissociar, o grupamento alfa, vai ligar no seu efetor, e ao ativar o efetor é que nós teremos toda a cascata de sinalização aqui interna acontecendo. A proteína G, ela pode ser de 5 tipos, né? Por isso que a gente vai ter a mesma substância no corpo, ativando um lado e inativando o outro. Por exemplo, em músculo liso, como eu falei, a acetilcolina ela faz o relaxamento. Já no músculo esquelético, ela faz a contração. Como é que pode a mesma substância que é ligada a um receptor, que também é ligada a uma proteína G, fazer efeito antagônico? Isso acontece, gente, porque a proteína G, ela pode ser uma proteína G do tipo estimuladora, que é a chamada proteína GS, ou ela pode ser a proteína G inibitória, que é a proteína GI. E a depender do tipo de proteína G, ela vai liberar segundo mensageiro diferente, abrir canais iônicos diferentes e, consequentemente, fazer um efeito dentro da célula diferente. Tá? Professor, então, quais seriam exemplos de hormônios que estão ligados a uma proteína G? Né? Uma proteína G que o seu efetor seja adenililciclase. Porque, lembrando, o efetor da proteína G, que é essa outra proteína aqui, pode ser uma guanililciclase ou pode ser uma fosfolipase C. Vou citar para vocês agora quais são os hormônios que atuam
com uma proteína G que ative guanilil ciclase. Porque na hora que ela ativa a guanilil ciclase, vai aumentar o número de AMP cíclico dentro da célula. Que esse segundo mensageiro, ele é fundamental para todo o efeito que esse hormônio faz. Né? Aí, exemplo deles, temos o hormônio adrenocorticotrófico, temos a angiotensina 2, a calcitonina, né? O pessoal da PG aí já está estudando isso daqui, as catecolaminas, que estão relacionadas com receptores beta, né? No caso, hormônio liberador de corticotropina, hormônio foliculoestimulante, o glucagon, né? A gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, o hormônio luteinizante, o PTH, né, do paratormônio, a secretina, a somatostatina, o hormônio tireoestimulante e a vasopressina. Todos esses hormônios aqui, quando ativam a proteína G, vai ser para aumentar o AMP cíclico. Como a gente vê aqui, né, o hormônio se liga, acontece aqui a fosforilação da subunidade alfa da proteína G, que vai ativar, né, o efetor, que é o AMP cíclico, que ele vai converter o ATP em AMP cíclico. Mas o que finalmente o AMP cíclico faz? O AMP cíclico, quando aumentado na célula, ele vai fosforilar, tá, enzimas internas que vão fazer o aumento da proteína quinase A, e essa proteína quinase A pode tanto abrir canais iônicos, quanto também ativar proteínas transportadoras, além de outras enzimas que ele pode estar ativando. Isso aqui eu só não vou citar para vocês todos os nomes, porque quando a gente chegar nos sistemas, tá, cardiovascular, endócrino não, endócrino, vai falar da insulina, a gente vai citar isso melhor para vocês. Um outro efetor que eu citei é a fosfolipase C. A fosfolipase C, quando ativada, ela vai aumentar o cálcio através do IP3, né, que é o inositol trifosfato, ou ele pode aumentar a proteína quinase C através do DAG, que é o diacilglicerol. E aí quem faz isso? A angiotensina, as catecolaminas, que vão estar ligadas a receptores alfa, os hormônios liberadores de gonadotrofina, os hormônios de liberação do hormônio do crescimento, a ocitocina, hormônio de liberação da tireoide e também a vasopressina. Tá? E aí o que é que ele faz? Aqui é o receptor, aqui é a proteína G, subunidade alfa, beta e gama. A subunidade alfa, quando ativada por conta da ligação do seu agonista no receptor, vai fosforilar a proteína, a fosfolipase C, que vai ser convertida em diacilglicerol, aumentando a proteína quinase C, ou ainda aumentando o IP3, que é o inositol trifosfato, que esse aqui é um segundo mensageiro que aumenta o cálcio instantaneamente dentro da célula. E para aqueles que já estudaram cálcio, sabem o tanto que ele é importante no nosso organismo. Uma outra família de receptor, né, não menos importante, é uma família de receptores que estão ligados à enzima. No caso, essa enzima, o que é que ela faz? A enzima é uma proteína de membrana que ela se autofosforila. Tá? Geralmente, nas células, uma enzima, para que ela se transforme, para que ela quebre alguma molécula, ela precisa de uma fosforilação, que é ligar fosfatos ali naquele local, porque o fosfato, quando é ligado, ele gera uma fagulha elétrica que faz com que ou a molécula se quebre ou um canal se abra. No caso dos receptores ligados à quinase, eles vão se autofosforilar. Eles captam o ATP livre no citoplasma e eles se autofosforilam. Com essa autofosforilação, eles vão gerar uma sinalização interna que vai até o núcleo da célula, fazendo com que haja uma mudança na transcrição gênica, com consequente síntese de proteína, e aí a gente vai ter o efeito na célula. É o que acontece, por exemplo, no caso da insulina. E isso aqui, gente, vai demorar horas. Então, insulina, algumas citocinas fazem esse mesmo processo aqui, só que como ele depende de uma sinalização que vai depender do núcleo, ler aquele processo, traduzir aquilo em uma proteína, isso vai demorar horas, tá? Aí aqui a gente vê que existem dois tipos de receptores que são enzimáticos. Tem aqueles que estão ligados a uma tirosina quinase e aqueles que estão ligados a uma gonilio ciclase, tá?
Aí citamos aqui a insulina, que quando ela liga no receptor, ela se autofosforila, gera uma cascata de sinalização que vai até o núcleo para que aconteça o efeito da insulina que a gente conhece no corpo, né? Que é a redução da glicemia. E, por fim, temos os receptores nucleares, que são aqueles que vão ter que atravessar a membrana celular. Note que todos os demais receptores, eles ativam, o primeiro start aqui é na membrana plasmática da célula. Mas o receptor nuclear, que também é chamado de receptor citoplasmático, ele acontece quando o fármaco ele tem que atravessar toda a bicamada lipídica para que ele atue dentro da célula, mais especificamente dentro do núcleo. Então, esse fármaco ele tem que obrigatoriamente ser um fármaco lipofílico, tá? Aqui estamos falando de quem? De esteroides, tá? Que os esteroides são os hormônios ou as substâncias que são produzidas através do colesterol. Tem o colesterol como ponto de partida. Então, como ele é lipofílico, ele atravessa a membrana, consegue chegar no núcleo, ativar a transcrição gênica, que vai gerar uma proteína, que essa proteína gerada que vai ter o seu efeito. Isso aqui também pode durar horas ou até mesmo dias. Exemplo disso é o receptor para estrogênio. Então, o receptor de estrogênio que nós temos no nosso corpo, ele está dentro do núcleo, tá? Então, por isso que esse processo é demorado. Aqui a gente tem, no caso, o estrogênio é um exemplo endógeno, tá? Mas também, claro, podemos dar estrogênio bioidêntico, que é aquele que as mulheres na menopausa fazem uso. Mas existe também uma substância que ela é um antagonista do estrogênio, e para isso ela precisa ter as mesmas classificações químicas do estrogênio, tem que ser um hormônio esteroide, né? Tem que ser bastante lipossolúvel para conseguir atravessar a membrana, a bicamada lipídica, se ligar no citoplasma a um receptor que vai fosforilar esse hormônio e fazer com que ele consiga acessar o núcleo. Exemplo dele, tamoxifeno, tá? O tamoxifeno, gente, ele é um antagonista do estrogênio e ele é dado em mulheres que sofrem de câncer de mama, porque existe um tipo específico de câncer de mama que ele no caso, ele é alimentado, ele é retroalimentado por estrogênio. E aí, nesses casos, em específico, a mulher ela toma também tamoxifeno para que o efeito do quimioterápico seja total. Tá? Então, a gente mata o câncer pelo mecanismo também de não alimentá-lo, hormonalmente falando. Então, o fármaco ele é o princípio ativo de uma molécula e o receptor é o componente da célula que vai receber esse fármaco. Tá? Aqui a gente tem a droga, que eu coloquei como esse triângulo, e o receptor, né, com essa imagem aqui. Quando o receptor ele recebe o seu agonista, ou a sua substância, né, alvo, e ele está ativado, a gente vê, todo receptor que está ativado, ele é um R asterisco. Então, o complexo droga, receptor ativado, vai gerar um efeito. E esse efeito pode ser um efeito benéfico ou não, tá? O efeito benéfico é o efeito esperado, é aquilo que você quer. Está sentindo dor de cabeça, você toma um analgésico, a dor para. Esse é um efeito esperado. Mas um efeito adverso seria a pessoa sentir, por exemplo, uma dor no estômago ou algo nesse sentido. Observação. Nem todos os fármacos eles dependem de um receptor. Existem fármacos que eles atuam sem a necessidade de um receptor. Exemplo, antiácido. Então, os antiácidos eles são uma mistura, né, de sais que quando eles interagem com o suco gástrico, eles convertem essa acidez em uma substância neutra, né, fazendo com que a pessoa ela deixe de sentir os sintomas, que é a dor no estômago, por conta da azia, né? Então, o antiácido é um medicamento que não depende de receptor. Outro tipo de medicamento, que na verdade ele é vendido mais como suplemento, são aqueles suplementos para emagrecer, que a pessoa toma e ele não interage com receptores no intestino, porém ele capta
a gordura do alimento e essa gordura é eliminada nas fezes. Aí, nesse caso, nós temos exemplos de medicamentos que não precisam de receptor para atuarem. Tá? Professora, Oi. no caso, só para deixar claro, se eu entendi direito, não vai interagir, não precisa de receptor porque não interage com a célula, vai interagir com a substância em si, né? Exatamente. Aqui a gente está falando de fármaco receptor. Só que eu citei uma exceção à regra, né? Porque geralmente toda atividade biológica ela é mediada por um receptor que está ativado, com R asterisco. Porém, nesses casos que eu citei, do antiácido e do medicamento para emagrecer, esse em específico, que capta a gordura do alimento, né? Ele não vai atuar via receptor, porque o efeito dele é dado por reação química com o próprio alimento ou com o próprio suco gástrico. Tá? Então, no caso do antiácido, são uma mistura de sais que vão interagir com o ácido e converter ele em uma substância neutra. Com isso, a acidez não vai incomodar mais o estômago e a dor para quase que instantaneamente. Tanto é que você vê que as propagandas de antiácido, eles se gabam por parar a dor em segundos, porque realmente é uma reação química muito rápida. Com relação a medicamentos para emagrecer, que a pessoa ingere junto com a alimentação, ele acaba se ligando por afinidade à gordura do alimento e essa gordura sai inteira nas fezes. Tá? Então, se a pessoa não absorve a gordura, consequentemente, né, ela não vai engordar por esse mecanismo. Professora, oi. Professora, eu queria perguntar se o tamoxifeno, fiquei curiosa em saber, se ele é utilizado na transição de gênero para homens trans, por se ligar aos receptores de estrogênio. Sim, ele é utilizado também para esse fim. Tá? Porque como ele antagoniza o estrogênio, ele pode ser utilizado quando a pessoa ela deseja fazer a permuta do sexo. Né? Então, ao reduzir o estrogênio, que é um importante hormônio para características femininas secundárias, que seria a mama, a voz fina e tudo mais, né? A gordura em determinados locais, quando a pessoa faz uso do tamoxifeno, esse estrogênio ele vai reduzir, então a pessoa ela vai ter uma redução das mamas, vai ter redução da gordura dos quadris, né, das coxas, e aí ela vai ficar com um aspecto mais semelhante ao masculino. E isso ajuda no processo de transição também do sexo. Tá? E nesse caso, por que homens trans têm uma maior chance de ter câncer de mama? Porque eles também produzem estrogênio. Né? Todos nós produzimos estrogênio e testosterona, só que em quantidades diferentes. E como o homem ele tem glândula mamária e ele tem estrogênio, né? Em alguns casos, quando há uma tendência familiar para isso, ele pode ter o gene para o câncer de mama, mesmo sendo homem, e ele vai ter o câncer de mama e semelhante à mulher. Tá? A repercussão clínica é a mesma. A mama fica crescida, dolorosa, avermelhada. Tem alguns sinais, né? É por isso que o autoexame também deve ser feito pelos homens, tá? Porque pode acontecer. Inclusive, tem muitos casos de câncer de mama que o homem descobre por dor na axila, porque nessa região da axila nós também temos alguns resquícios de glândula mamária. Inclusive, tem gente que tem glândula extranumerária abaixo da axila, né? Glândula mamária extranumérica. Por isso que faz aquela axila mais gordinha ou que é dolorida, que pode representar, inclusive, uma mama extranumérica. Mas o tratamento seria o mesmo. Se for verificado que é um câncer que avança muito rápido, é bem provável que ele seja um câncer dependente de estrogênio. Aí entra o uso do tamoxifeno para que ele estabilize e o tratamento consiga, né, com o quimioterápico consiga fazer seu efeito. Tá? Então, a ação farmacológica ela vai depender do metabólito ativo. Esse metabólito ativo ele pode ser natural ou sintético. Tá? Eu falo natural por quê? Porque plantas elas são utilizadas desde antes de Cristo para curar. Os maias, né, que é a população muito antiga, eles eram os que mais dominavam a fitoterapia. Só que com a queda do povo maia, muita coisa se perdeu. E muita gente está redescobrindo hoje, que os maias já sabiam lá atrás.
E existe muita interação, né, de chá com medicamento, ou de um chá com outro chá, porque ali dentro tem o que a gente chama de metabólito ativo, tá? Então, metabólito ativo não é só o que é sintetizado, mas também o que é natural. E eles vão atuar numa locação, em uma concentração adequada, que vai gerar um efeito. A diferença de um chá para um medicamento é a concentração. No chá, aquilo ali está diluído, porque tem vários outros metabólitos secundários da planta. E quando você toma um suplemento vitamínico que tem aquela vitamina do chá, você toma ele 100, 1000 vezes mais concentrado, porque ele foi, né, feito no laboratório. É o chamado fármaco bioidêntico, né, que ele tem uma molécula muito parecida com o que a planta também tem. Inclusive, foi a ferramenta de estudo do meu doutorado. Eu trabalhei com metabólito de planta, né? E ele era análogo ao estrogênio. Então, vamos lá. Aqui a gente vai estudar um pouco sobre a ação e efeito das drogas, como é que ele acontece. A ação e efeito é a mesma coisa? A gente vai ver aqui que não, né? A ação da droga é a combinação, tá, da droga com o seu receptor. Então, quando eu combino a droga com o receptor, eu vou ter uma ação da droga. Mas o efeito da droga vai ser a função biológica final que essa ligação droga-receptor vai me dar. Tá? É uma consequência da ação droga-receptor. Por quê? Porque nem sempre a interação de uma droga com o receptor vai ter uma ação biológica. Se eu estiver ligando um antagonista, por exemplo, a um receptor, eu não vou ter ação biológica. Então, a ação da droga é diferente de efeito da droga. Que a ação da droga é apenas a interação entre a droga e o receptor. E o efeito é a função biológica final. Dentro dos efeitos que a droga pode ter, a gente pode ter esses 5 tipos aqui. Eu posso ter um efeito de estimulação, ou seja, aumentar a atividade celular, como é o caso que acontece com a adrenalina, que ela aumenta a atividade de quase todas as células, inclusive as glândulas salivares, para promover mais salivação. Tá? A depressão, quando a gente reduz a atividade celular, como é o exemplo aqui dos barbitúricos, que são substâncias que vão deprimir o sistema nervoso central através também do receptor GABAérgico. A irritação, quando a gente, por exemplo, faz uso de substâncias que são lesivas para as células, como, por exemplo, ácidos que irritam a garganta, a mucosa gástrica, enfim. A gente pode ter um efeito de droga por reposição, quando a gente quer recolocar no corpo algo que já não tem em quantidade suficiente ou está ausente, como é o caso de você colocar vitaminas, fazer suplemento vitamínico, ou até mesmo você dar insulina para uma pessoa que é diabética. Tá? Isso aqui seria um efeito por reposição. E temos o efeito citotóxico, que é aquele quando a gente toma medicamento para destruir seletivamente algumas células. Aqui temos exemplos de antibióticos, que vai matar as bactérias, antimicóticos, que vai matar os fungos, e também os antitumorais, tá? Que vão estar aí atuando na morte de células tumorais. E o que é a dose, né? Falamos do medicamento, da ação, mas para que a ação aconteça, é preciso que essa substância ela seja uma dose adequada. Então, a dose nada mais é do que a quantidade de uma substância, ou droga, que é necessária para produzir um certo grau de resposta determinado ao paciente. Então, se eu quero parar a dor de cabeça, eu preciso tomar o analgésico em uma dose suficiente para que ele me provoque analgesia. Tá? Então, a dose ela tem essa relação. E ela também está muito relacionada com o peso da pessoa. A dose que um adulto toma não é a mesma dose que uma criança toma, porque o adulto ele tem uma constituição corporal de água, de gorduras e tudo mais, diferente da criança. Então, a dose pediátrica ela também é menor. Tá? E a dose de uma droga deve ser determinada em termos de resposta escolhida. No caso da aspirina, a depender da dose que eu utilize, ela tem efeito farmacológico diferente. Se eu colocar a aspirina como efeito analgésico, é de 0,3 a 0,6 gramas por quilo. Tá? Se eu quiser que ela seja anti-inflamatória, eu vou tomar de 3 a 6 gramas por dia. Aí ela faz efeito anti-inflamatório.
Então, a gente vê que algumas substâncias, a depender da quantidade, ela faz efeito diferente. Mesma coisa acontece com os medicamentos de uso no sistema nervoso central. O mesmo medicamento que você usa para tratar a ansiedade, se você aumenta a dose, ele se torna um medicamento para tratar a depressão. Tá? E também tem alguns medicamentos que são utilizados para tratar psicose, esquizofrenia e até mesmo depressão, que quando você aumenta a dose, ele se torna um sedativo. Então, a questão da dose tem muito a ver também com o efeito que você quer causar com aquilo ali. E o tipo de efeito da droga pode ser a dose terapêutica, que é aquela dose que vai atingir o efeito esperado. Tá? Pode ser uma dose profilática, que é uma dose para evitar que uma doença aconteça, como é o caso da pessoa estar fazendo uso de um tratamento para o câncer e ela toma um protetor gástrico. Por que ela toma um protetor gástrico? De forma profilática, porque se ela não tomar um protetor gástrico, ela vai ter provavelmente uma gastrite severa, por conta do quimioterápico. Tá? E o efeito da droga pode ser tóxico, quando ela for consumida, né, de forma errada, ou seja, em grande quantidade. Então, aqui a gente viu que as drogas podem ser agonistas ou antagonistas, né? Repete a última parte, por favor. O sedativo, com relação à dose, né? Bom, eu estava citando para vocês que, dependendo da quantidade de substância, de droga que você administre, ou seja, dependendo da dose da substância, o efeito pode mudar. Aqui ele citou, no caso, a aspirina, ela pode ser analgésica ou anti-inflamatória. A dose vai mudar, o efeito também muda. No caso de medicamentos que tratam psicose, síndrome do pânico ou depressão, existem alguns deles, como, por exemplo, Lexotan, o Rivotril, que são indicados para depressão, por exemplo. O Lexotan e o Rivotril, que podem ser indicados em quadros depressivos, em doses menores, ele relaxa. Você só sai da crise de pânico. Mas em doses maiores, ele te ceda. Então, a depender da dose tomada, o efeito biológico ele muda. Tá? Agora vamos falar um pouquinho da ação do fármaco, né? Quando eu tenho um fármaco que ele se liga a um receptor e esse receptor se torna ativado, me dando uma resposta biológica, eu chamo esse fármaco de agonista. Então, tudo aquilo que liga no receptor, ativa ele e me dá uma resposta é um agonista. E todo ele que se liga ao receptor e bloqueia a resposta, não me dá resposta alguma, é um antagonista, tá? Lembrando que o antagonista não é aquele que faz a resposta necessariamente contrária, tá? Mas sim aquele que tira a resposta biológica. Bloqueia a ação do agonista. Então, o agonista sempre vai vir na farmacologia em qualquer livro, como esse R asterisco, que é um receptor ativado. Ele pode ser chamado de agonista total, tá? Que ele faz a resposta biológica máxima, porque ele vai estabilizar o receptor com a sua forma ativada, e geralmente ele é uma substância que tem afinidade alta pelo receptor. Ele acaba ocupando todos os receptores, me dando um efeito máximo. Tá? Eu posso ter um agonista parcial, que ele não vai produzir uma resposta tão grande quanto o agonista total, mas que ele vai ocupar o receptor e vai me dar uma certa resposta. Agora, professor, então, se eu colocar na mesma pessoa o agonista total e o agonista parcial, ela vai ter uma resposta máxima? Às vezes não. Sabe por quê? Porque como eles vão competir pelo mesmo receptor, pode acontecer que o agonista parcial ele atue antagonizando o total, por competição, porque eles vão querer atuar no mesmo receptor. Então, em vez de eu ter a resposta máxima do total, eu vou ter uma resposta intermediária, porque eles vão estar competindo pelo sítio de ligação. E aí eu tenho um outro tipo de agonista, que esse sim faz o efeito contrário, é o chamado agonista inverso. Ou seja, é uma substância
que ela vai ativar o receptor, porém, a resposta que ela gera é uma resposta contrária à resposta daquele receptor se ele fosse ativado por um agonista total ou parcial, né? Ou seja, ele vai inativar o receptor, ele pode ou estabilizar o receptor na forma inativa, convertendo a ativa para inativa, o que é diferente do antagonista, que ele não faz essa conversão, pelo contrário, ele somente bloqueia, tá? Há menos receptores ativados na ausência do fármaco, e ele pode gerar um efeito contrário ao agonista total. A gente tem até um gráfico que mostra isso. E eu vou citar para vocês um exemplo prático. No caso, o receptor GABA, quando ativado, ele gera sedação. Tá? Nós, quando temos ativação de receptor GABA, abre-se canais de cloreto na fenda sináptica, que faz com que tenha uma cascata de sinalização que vai levar à sedação. A pessoa dorme. Se eu colocar um agonista inverso nesse receptor GABA, a pessoa vai ter ansiedade e convulsão. Ou seja, é um efeito totalmente oposto à sedação. Então, isso é o que acontece com o receptor agonista inverso. Tá? Então, aqui, o agonista total faz um efeito máximo, o agonista parcial faz um efeito reduzido, porém faz efeito, e o agonista inverso faz o efeito contrário do que faria um agonista total. Como seriam, então, os antagonistas? Né? A gente já citou que antagonista é aquele que não vai deixar o receptor se ativar. Ele ocupa o receptor, mas não faz nada ali. Tá? Então, ele pode ser um antagonista competitivo, que é quando ele vai se ligar ao receptor, que o agonista se liga, mas ele pode sair desse local caso o agonista chegue. Ou seja, eles dois têm a mesma afinidade pelo receptor. A carga elétrica de afinidade é a mesma. Então, quando um chega, o outro se desloca e ocupa o lugar. Então, aqui eu chamo de antagonismo competitivo. É uma ligação de forma reversível, tá? É o que acontece, por exemplo, com o propranolol, que é um beta-bloqueador. A pessoa, ela toma o beta-bloqueador, ele vai bloquear o receptor beta-adrenérgico no coração, mas quando a pessoa leva um susto, que aumenta a adrenalina, o coração dispara. Isso significa dizer que mesmo bloqueado, aquele receptor, ele teve a atuação da adrenalina. Por quê? Porque o excesso de agonista colocou o antagonista e ele fez o seu efeito biológico, tá? Porque ele é ligação reversível. A inibição pode ser superada aumentando a concentração do agonista, como eu falei. Aí, o antagonista irreversível é aquele que vai se ligar tão fortemente ao receptor que ele não consegue mais se soltar. Ele, nem se você aumentar a quantidade de agonista, ele não consegue mais sair. E aí, uma vez ligado, ele vai ficar, o efeito biológico vai ficar bloqueado o tempo que aquele receptor tiver viável na célula. Um exemplo desse é o omeprazol. O omeprazol, ele é um bloqueador, ou seja, ele é antagonista. Todo bloqueador ele é um antagonista, tá? Ele é um bloqueador da bomba de prótons. O que seria essa bomba de prótons? A bomba de prótons no estômago é o que faz a liberação de ácido clorídrico. Então, se eu estou bloqueando a bomba de prótons, eu estou bloqueando a liberação de ácido clorídrico. Acontece que o omeprazol, em específico, ele faz isso de forma irreversível. Então, quando a pessoa está se tratando com omeprazol, mesmo que ela pare hoje o tratamento, ela ainda tem os efeitos do omeprazol por 3, 4 dias, que é o tempo que essa bomba de prótons leva para ser degradada no corpo e ser renovada por uma nova bomba de prótons. Tá? Aí temos o antagonista alostérico. O que seria esse antagonista alostérico? Ele vai se ligar em um local diferente do agonista, mas ele vai bloquear o efeito do agonista. Por isso que ele chama-se antagonista. Um exemplo é a picrotoxina. A picotoxina, ela é uma substância vinda das plantas, tá? Mas que ela tem um efeito de bloquear o canal de cloreto. E o canal de cloreto, ele é um canal que ele vai ser ativado pelo
pelo GABA, tá? Que é um neurotransmissor GABA. Esse GABA precisa abrir canais de cloreto para poder fazer o seu efeito sedativo. Só que se a pessoa tiver feito uso da picrotoxina, o receptor GABA ele não vai estar atuando. Exemplo, pessoas que estão intoxicadas por barbitúrico, que é um medicamento que faz com que a pessoa fique sedada, para que essa pessoa não cede a ponto de dar uma parada cardiorrespiratória, a picrotoxina ela entra como um antídoto. Então, se o receptor GABA aumenta a abertura de canal de cloreto e faz com que a pessoa fique sedada, a picrotoxina bloqueia o canal de cloreto e isso reverte o efeito do GABA. Tá? E assim a gente tem um antagonismo alostérico, que acontece em locais diferentes, mas que está envolvido no mecanismo de ação do outro. O que é diferente do antagonismo funcional? O que seria o antagonismo funcional? Eu estar atuando em receptores separados, que não tem nada a ver um com o outro, ou seja, nem no mecanismo de ação não tem nada a ver um com o outro, mas que fisiologicamente eles fazem efeitos contrários. Por exemplo, uma pessoa gripada, ela tem muita inflamação e com isso ela libera muita histamina. Essa histamina, ela vai se ligar no receptor H1, que lá no pulmão vai aumentar a liberação de muco e provocar uma coisa chamada de broncoconstrição. Porque o receptor de histamina do tipo 1, ou seja, H1, porque é de histamina, tá? Então, o receptor de histamina do tipo 1, lá no pulmão, ele faz broncoconstricção e a pessoa fica com falta de ar, acumulando muco. Aí você vai tomar um medicamento que seja descongestionante. O que esse medicamento vai ter? Epinefrina. A epinefrina é um agonista adrenérgico beta 2, que lá no pulmão faz o broncorrelaxamento. Então, a pessoa ela vai ter um antagonismo fisiológico por estar ativando receptores que fazem no corpo a ação antagônica. Tá? E aí a gente viu, né, que os agonistas podem ser totais ou parciais, na grande maioria das vezes. Aqui um exemplo, ó. Um agonista total faz efeito máximo pleno, máximo total. Um agonista parcial, ele faz um efeito só que curto. E o antagonista não faz efeito algum, porque tudo que ele faz é apenas bloquear a atuação do efeito. Nessa imagem, eu mostro como seria um agonista inverso. Ó. Temos aqui um agonista total com seu efeito máximo. Temos aqui um agonista parcial com seu efeito reduzido. Temos aqui um antagonista que não faz efeito algum. E temos aqui o agonista inverso. Coloquei esse slide para exemplificar para vocês como acontece. Olha só, o receptor GABA, quando ativado, ele faz, no seu agonismo pleno, faz com que a pessoa cede, ela dorme, entendeu? Fica sedada. Também muito utilizado para induzir coma, em pacientes que precisam entrar em coma induzido. No entanto, se você pega um outro agonista, como o RO15, ou algumas beta-carbonilas, elas vão atuar no receptor GABA fazendo o efeito contrário do que ele naturalmente faz, que é sedar. Ele deixa a pessoa ansiosa, ou então, no caso do RO15, ou então com convulsão, como é o caso das beta-carbonilas. Isso aqui é um exemplo clássico de agonista inverso. Tá? Ele atua no mesmo receptor de GABA, só que em vez de sedar, ele estimula. E aí vamos finalizando já a aula praticamente aqui com alguns conceitos. O que seria um efeito benéfico e um efeito desejado? Na farmacologia, né? Na farmacovigilância chamada. O efeito benéfico e desejado, eles são tidos como sinônimos aqui nesse caso, tá? Que ele é o efeito esperado após a administração de um fármaco no organismo, para garantir a homeostase. No caso, se eu quero parar a dor, tomo analgésico. E esse efeito desejado, ele vai, no corpo, ele vai ter um tempo de atuação diferente a depender da formulação que você tome, se é comprimido, se é um xarope, enfim. E também na via de administração que seja utilizado, se vai ser via oral. Né? A via oral ele demora muito mais tempo, porque vai ter um metabolismo de primeira passagem e vai fazer com que esse medicamento ele demore um pouco mais. Agora, quando
Aliás, a via oral está aqui. Se for a via venosa, que é esse vermelhinho, o efeito ele é quase que imediato. Ó. 5 minutos, o efeito já aconteceu. Por isso que em hospitais, a via de escolha para emergência sempre será a intravenosa, porque o efeito é imediato. Tá? Com relação aos efeitos adversos e reação adversa, aqui nós temos algo a comentar. Vamos lá. Efeito adverso, pela farmacovigilância, são efeitos que são prejudiciais ou indesejáveis e que exista uma possibilidade de estar relacionado com o tratamento, com o medicamento. Como, por exemplo, o anticoncepcional, ele pode gerar celulite, ele pode provocar o aumento de trombos, ele pode gerar ganho de peso, mas isso são coisas possíveis de acontecer. Quando é uma coisa que é possível de acontecer, eu digo que é um efeito adverso. Quando é uma reação que ela está intimamente relacionada com a medicação, eu chamo isso de reação adversa ao medicamento, que é na farmacovigilância chamada de RAM. Essas RAMs, né, são as reações adversas ao medicamento, elas precisam ser notificadas, especialmente quando elas são graves. Tá? Por exemplo, o uso de contraste para fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética. Em algumas pessoas, o uso do contraste pode gerar até fechamento de glote. Então, isso já configura uma reação adversa, porque ela está totalmente ligada ao uso do contraste. Mas isso aí seria, no caso, uma reação grave, tá? As reações leves, que são as mais comuns de acontecer da pessoa que usa contraste intravenoso para fazer um exame, é sentir calor, é sentir um pouquinho de tontura, um pouquinho de náusea, que é o mais comum. E no caso do AINE, que são anti-inflamatórios não esteroidais, uma reação adversa que ela é intimamente ligada ao AINE seria a dor no estômago, tá? E os efeitos colaterais é o efeito que não era pretendido com o medicamento, sendo que esse efeito ele pode ser negativo ou positivo. Exemplo, eu citei aqui um que tem um efeito benéfico. O Cicatricure é uma pomada que ela foi desenvolvida para melhorar o aspecto de cicatriz, de ferimento, né? Só que, utilizando em face, algumas pessoas estavam utilizando para tirar a cicatriz da face e observaram que também estava tirando as rugas. Então, um efeito colateral do Cicatricure é também ser anti-ruga. Ou seja, ele foi formulado para tratar a cicatriz e hoje ele é usado também como um anti-age ou um anti-idade. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a intensidade do efeito. O efeito, na farmacologia, a substância é classificada em eficácia e potência. A eficácia é a capacidade de uma droga produzir seu efeito. No caso aqui, ó, esse pico aqui de A e de B é a eficácia. Ou seja, A e B, eles têm a mesma eficácia, porém eles têm potência diferente, porque a potência está relacionada com a força do medicamento. O quanto que eu vou tomar de medicamento para ter um efeito, a metade do efeito desejado. Qual seria isso? A gente mede a potência pela DE50. DE50 é a dose efetiva 50%, ou seja, 50% das pessoas que tomarem essa dose aqui, tá, vão ter um efeito desejado. Então, vemos aqui que as duas substâncias elas conseguem chegar no efeito máximo. Nessa dose aqui e nessa dose aqui, 100% das pessoas que tomarem nessa dose, elas vão ter o mesmo efeito, ou seja, a eficácia delas é a mesma. Porém, a potência não. Por quê? Porque o fármaco A, ele precisa de menos substância para atingir uma potência de DE50 em relação ao fármaco B. E assim a gente sabe que o A é mais potente que o B, porém a eficácia dos dois é a mesma. Aí aqui a gente colocou alguns exemplos. Ó, nós temos aqui a morfina, né, são medicamentos que são utilizados como analgésicos. Temos a morfina, temos a meperidina, a codeína, que é uma prodroga, tá? Que a codeína, após ser metabolizada, ela vira morfina, então ela é uma prodroga da morfina. E temos a aspirina. Todos esses aqui são utilizados para tratamento de dor, tá?
Porém, o que é que a gente consegue observar com isso? A gente vê que a morfina e a meperidina, elas têm a mesma eficácia. Percebam que o efeito máximo delas é na mesma posição aqui. Porém, a morfina, ela é mais potente do que a meperidina, porque a DS50 dela é menor. Preciso de menos morfina para fazer uma DS50 em relação à meperidina. Nós temos que a codeína e a aspirina também têm uma eficácia semelhante, porque na dose máxima delas aqui, no efeito máximo, elas vão ter a mesma atividade. Porém, a DS50 da codeína é menor. Então, a codeína é mais potente do que a aspirina, né? E a morfina, ela é mais potente do que a meperidina. Vocês conseguem entender? Eficácia é a quantidade de medicamento que vai me dar o efeito máximo. O que é o efeito máximo? O efeito máximo ele é dado quando eu boto uma dose de medicamento que vai ocupar todos os receptores daquele órgão-alvo. E ao ocupar todos os receptores, ele me dá um efeito máximo. Esse efeito máximo é chamado de eficácia. Então, se eu der uma dose que gera o efeito máximo da morfina e da meperidina, eu vou ter a mesma quantidade. Porém, a potência da morfina ela é muito maior do que a potência da meperidina, porque a DS50, que é a dose efetiva 50% da morfina, é menor. Ou seja, menos morfina faz com que 50% das pessoas cheguem a um efeito esperado. E aqui a gente consegue ver aquela curva dose-resposta. Essa curva dose-resposta, ela serve muito para comparar medicamentos, para que o médico consiga discernir qual vai ser o melhor medicamento que ele vai utilizar. Agora, lembrando, professora, já que a morfina é a melhor, por que é que não dão só morfina? Olha só, note que a morfina, ela tem uma sigmoide muito curta, né? Quase que uma reta. Medicamentos assim, que se comportam dessa forma, onde uma pequena quantidade faz um efeito máximo, são medicamentos que têm uma grande chance de causar tolerância e dependência no corpo. Por isso que toda droga de abuso, cocaína, tudo isso aí gera uma dependência, uma tolerância muito rápida. E para que a pessoa tenha o mesmo efeito que ela teve com a dose anterior, ela tem que fazer uso de doses maiores, certo? Por isso que a morfina, apesar de ela ser mais potente e eficaz, ela não é a droga primeira a ser usada em um caso de dor, porque ela também provoca um efeito chamado de tolerância e dependência. E aí, a curva dose-resposta é o seguinte, quando eu aumento a dose, eu aumento o efeito. Conforme eu aumento a dose, o efeito aumenta, eu digo que o efeito daquela droga ela é um efeito dose dependente. Ou seja, quanto maior a dose que eu administrar, maior vai ser também o efeito. Porém, toda substância ela tem uma dose de dependência limite. Nota aqui que ele aumenta o efeito, depois estabiliza o efeito. Isso aqui é o chamado efeito máximo. Ele estabilizou. Por que estabilizou? Porque já ligou todos os receptores, ele já ocupou os receptores, então não adianta eu aumentar mais a substância que o efeito não vai subir, porque os receptores todos já foram ocupados no organismo. Tá? E como é que eu faço para saber se eu estou dando a substância na dose segura para o meu paciente? Né? Aí entra uma coisa na farmacologia chamada de índice terapêutico. O índice terapêutico é dado pela razão entre a dose letal, que é a dose capaz de matar 50% das pessoas que tomarem aquela substância, e a dose efetiva, que é a dose capaz de trazer benefício terapêutico para 50% das pessoas que estão tomando, tá? Isso aqui, antigamente, era feito demais em animais, em ratos. Inclusive, no meu tempo, a gente fazia isso no laboratório de farmacologia. A gente pegava um grupo com 6 ratos e dava para esse grupo uma dose letal. Se morresse 3 ratos e vivesse 3 ratos, atingimos o cálculo correto da dose letal. Mesma coisa é feita para tratar a dose efetiva. Como é que a gente faria? 6 animais, administraria nos 6 animais uma substância que gerasse dor ou coceira, exemplo, histamina, gera coceira. Bota histamina na pata do animal, em poucos
poucos minutos ele vai começar a lamber a pata, significando dizer que ele vai estar coçando. Aí você administra um antihistamínico. Se 3 dos ratos pararem de lamber a pata, significa dizer que parou a coceira. Então, ali você atingiu a ADE 50 do antihistamínico. E aí, fazendo esse cálculo, é capaz de você verificar o índice terapêutico, né? E esse índice terapêutico, gente, ele é muito importante para você também ter uma ideia da segurança da droga. Você nunca vai dar uma substância que atinja a DL50, senão você vai matar seu paciente, ao mesmo tempo que você não vai dar uma substância que seja antes da DE50, que é a efetiva, porque senão você não vai conseguir atingir o índice de tratamento para o paciente, tá? E aí, esse índice terapêutico ele é medido da seguinte forma. Quando a gente calcula a razão entre dose letal e dose efetiva, a gente vai ter um valor numérico. Se esse valor for menor do que 5, significa dizer que o seu índice terapêutico é curto. E quanto menor for esse valor aqui, mais próxima à toxicidade da sua substância. Por quê? Uma substância que tem um índice terapêutico menor do que 5 significa dizer que a dose terapêutica é só 5 vezes menor do que a dose letal. Se for entre 5 e 10, é o intermediário, significa dizer que a dose terapêutica é 5 a 10 vezes menor do que a dose letal. Então, o terapêutico bom é quando ele é alto, como o paracetamol, por exemplo. O paracetamol é uma droga segura. Para você atingir a dose letal dele, você tem que tomar 10 vezes mais do que a dose terapêutica, para que a pessoa atinja a dose letal. Tá? Aí aqui eu citei exemplos. A varfarina, que é um anticoagulante, que também era antigamente utilizado por gestantes que tinham tendência trombolítica, né? Que também parou de ser usado porque ele é teratogênico. A varfarina, que é um anticoagulante, ela é uma substância que ela não é muito segura. Olha como é perto a curva terapêutica para a curva de dose letal. Então, o índice terapêutico dela, aliás, a janela terapêutica de segurança é muito curta. Já a penicilina, né, tem uma janela terapêutica maior, ou seja, ela é muito mais segura. Se eu der uma dose mais elevada, em um caso de resistência bacteriana, eu vou estar com a segurança de que eu não vou atingir nem de perto a dose letal. Então, eu consigo manter uma certa segurança e manipular doses de penicilina. Já a varfarina não, tem que ser algo muito bem calculado, porque o efeito máximo dela já beira, né, o efeito tóxico. Então, é algo que tem que ser muito bem calculado. Por isso é que é feito um cálculo chamado de margem de segurança, onde na margem de segurança eu tenho, esse aqui é um medicamento hipnótico, tá? E aí, como é que a gente calcula a margem de segurança? Eu pego a dose letal 1%. Qual seria a dose letal 1%? É a dose letal capaz de matar uma pessoa, tá? É a dose letal 1%. A 50% está aqui, eu pego a dose letal 1% e divido pela dose efetiva 99%, é aquela capaz de ter um efeito em 99% das pessoas. Aí eu pego essa janela bem aqui e eu tenho a minha dose com margem de segurança. Então, essa aqui é a dose efetiva que me dá uma resposta farmacêutica máxima e com a segurança também máxima, porque ela não vai matar muitas pessoas e vai ter um efeito esperado. Na verdade, ela não mata, né? Ela faz só o efeito esperado. Baseado nessa quantidade de medicamento que a gente dá para o paciente, existem dois conceitos na farmacologia, que é o chamado up regulation e o down regulation. O up regulation é quando a gente coloca muito antagonista para aquele paciente a fim de tratar uma doença. Por exemplo, a pessoa ela é hipertensa. Né? Vamos de novo falar aqui do beta-bloqueador. Ela é hipertensa e a droga de escolha para tratar a hipertensão dela é um beta-bloqueador. É um medicamento que atua no coração, fazendo com que o coração bata mais devagar. E, consequentemente, bombeando menos sangue, vai ter menos sangue indo para os vasos e a pressão sanguínea nos vasos vai ser menor. Então, é uma das estratégias de tratar a pressão alta. Só que ele é um antagonista do receptor beta. Quando a gente faz isso, o que essa pessoa faz? Essa pessoa que está constantemente beta-bloqueada, ela vai aumentar a quantidade de receptores beta, tá?
para que ela se torne sensível ao agonista, porque senão a pessoa jamais teria uma repercussão de adrenalina no coração. Ela ia se assustar e não ia sentir nada, porque estava beta-bloqueado. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa dessa que aumenta receptores por conta de um bloqueio, ela não pode parar do nada. Se uma pessoa dessa para do nada de tomar um beta-bloqueador, ela pode ter uma hiperestimulação de receptor e aí ela pode infartar. Tá? Por isso que uma pessoa que é beta-bloqueada, que toma beta-bloqueador, como o propranolol alongado, se ela tiver que mudar de antihipertensivo, ela tem que primeiro desmamar desse para não ter uma repercussão grave aí pelo excesso de receptor que ela produziu por conta desse antagonismo a longo prazo. Tá? E o down regulation acontece quando a pessoa ela tem receptores que foram dessensibilizados. Olha como eu falei, lembra que eu falei da morfina, que é um medicamento que ele atua ativando fortemente os receptores? Então, medicamentos assim, substâncias assim, elas vão diminuir o efeito, o uso de agonistas pode diminuir o efeito no corpo a longo prazo, e isso faz com que as pessoas elas tenham uma internalização de receptores, porque a hiperestimulação de receptor faz com que eles se internalizem, tá? E essa internalização faz com que a pessoa gere uma tolerância à substância. Exemplo, cafeína. Quem aqui antigamente tomava uma xícara de café e conseguia estudar de noite, e hoje tem que tomar 3, 4 xícaras de café? Isso acontece porque, ao tomar demais o café, você hiperestimulou com a cafeína, os seus receptores nicotínicos, né, para cafeína, e aí, com os tempos, você foi internalizando o receptor. Então, para que você tenha o mesmo efeito, você tem que tomar mais cafeína. Tá? Isso também acontece com a cocaína, que é um tipo de droga de abuso. Por isso que as pessoas se tornam viciadas e dependentes daquela substância. Tá? E para finalizar, a gente tem aqui o receptor de reserva, que ele é um tipo de receptor que ele tem em alguns tecidos do corpo, tá? Em que eles conseguem produzir o efeito máximo, mesmo que todos os receptores não estejam ocupados. Lembrando que efeito máximo de uma droga sempre vai estar relacionado com todos os receptores ocupados. Porém, existem tecidos, como é o caso do tecido nervoso, tá? Que ele tem uma quantidade alta de receptores e mesmo que eles não estejam todos ocupados, a gente tem um efeito máximo. Isso aqui acontece porque o sistema nervoso ele é um órgão, ele é um sistema, na verdade, que ele precisa ser atendido quando é necessário. Daí a necessidade dessa quebra, né, dessa exceção que o corpo dá para esses tipos de receptores que são classificados como receptor reserva. Certo? Então, aqui as referências, nós usamos o Hang Daily e o Katzung para fazer essa aula. Obrigada a todos que ouviram. E caso tenham dúvidas, é só perguntar. Professor, boa noite. Boa Primeiramente, noite. parabéns aí pelos slides, a aula é excelente. Obrigada. Sobre mais especificamente o índice terapêutico, que é mais de segurança, porque recentemente teve-se aquela polêmica com o caso da cloroquina e hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina, a cloroquina é uma droga que há muito tempo já se conhecia e que tinha uma margem de segurança muito boa, o índice terapêutico, etc., bem conhecidos, inclusive os próprios reumatos usam ela há anos e em pacientes por várias décadas. Tem paciente que já usa cloroquina há 30 anos. Eu digo de mais, repente, nos Estados Unidos, eles prescrevem cloroquina, existem 5 milhões de prescrições de cloroquina por ano nos Estados Unidos e eles sequer pedem um eletrocardiograma. Porque os efeitos da cloroquina eles são bem determinados. Agora termine que eu vou já lhe dizer por que está acontecendo isso. Pode terminar o seu raciocínio. Então, aí, depois do surgimento da pandemia, é que veio a se criticar de fato o perigo dela. Eu queria que a senhora informasse a gente mais sobre o porquê dessa mudança de paradigma. Na verdade, o que acontece com a cloroquina é o seguinte. A cloroquina que é utilizada para tratar artrite reumatoide,
é de 6 a 10 miligramas, certo? A cloroquina utilizada para tratar COVID é 400 miligramas. Então, a dose para o COVID, ela chega a ser 100 vezes maior do que a dose para tratar uma doença autoimune ou uma artrite reumatoide. Como a gente está dando uma dose muito maior, todos aqueles efeitos que já são conhecidos e relatados na bula, né, que a cloroquina causa, ficam mais evidentes. Porque a gente viu aqui que no índice terapêutico, né, a diferença dele para chegar na dose letal é a quantidade de medicamento que você oferta. Então, o que acontece é que, vamos supor que aqui está a curva para a cloroquina para tratar uma doença autoimune, tá? Aqui está a curva da cloroquina para fazer um efeito deletério. Com a dose que a gente administra para tratar o COVID, essa curva fica mais ou menos aqui, ó. É uma curva muito próxima da dose letal, ou da dose tóxica, que vai gerar um efeito adverso. Então, por isso é que se tem o cuidado, porque como os pacientes de risco, eles são aqueles que mais têm comorbidades por conta da idade, né? Eles acabam tendo mais chance de desenvolver uma arritmia e ter um infarto, se ele tiver glaucoma, ficar cego, e assim por diante, certo? Que são alguns dos efeitos que eu citei que a cloroquina pode fazer. No entanto, num paciente ígido, ela parece ser uma droga segura, né? Tanto é que a Índia e também a Fortaleza, o estado do Ceará até colocou um documento onde eles colocaram, eles estão estudando, na verdade, não é comprovado cientificamente, tá? Eles estão testando uma forma profilática para o COVID para os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que estão na linha de frente. E dentro da profilaxia, eles fazem uso de cloroquina e de zinco, tá? Porém, a cloroquina, como eu falei, ele é um medicamento também, ele se liga de forma irreversível ao receptor. Sabe quantos dias após o uso da cloroquina você ainda continua tendo efeito dela no corpo? 21 dias. Por isso que quando a pessoa toma essa medicação, ela tem 21 dias de efeito no seu corpo. É muito tempo. E se você for uma pessoa que tem alguma chance de desenvolver esse efeito colateral e não estiver sendo monitorado, você pode ter um problema sério e acabar morrendo da medicação em vez de se tratar do COVID, né? Mas tudo o que acontece é realmente a dose que é administrada, porque nada é veneno desde que a dose não seja tóxica. Você tem ideia? O veneno de cobra, a cobra cascavel, ele é o princípio ativo para um dos antihipertensivos que foram mais prescritos na humanidade, que é o captopril. O captopril, ele é um inibidor da ECA, né, a classificação dele, inibidor da enzima conversora de angiotensina, e ele vem do veneno de cobra, o princípio ativo dele. Ou seja, é um medicamento, mas veio de um veneno. O que diferencia o veneno do medicamento é a dose. Mais alguma pergunta? Entendi, professora. Eu não sei se a senhora vai ter essa informação, mas eu ouvi dizer que a cloroquina também era usada no combate à malária. E lá eles também tomam até como forma profilática. Eu só não sei qual é a dose. Eu sei, exatamente. A cloroquina, ela, no Brasil, inclusive, é utilizada para profilaxia da malária, né? A gente vai ter uma aula só de cloroquina, a gente vai falar da fisiopatologia do COVID e tudo mais. Mas uma das chaves de ligação, porque assim como o medicamento tem uma célula-alvo para que ele se ligue, os vírus, eles também têm uma célula-alvo para se ligar, porque assim como o medicamento, o vírus se liga por uma proteína de membrana, né? E aí, quando ele tem o ligante daquela proteína, aquela célula para ele é uma célula-alvo. E aí, a célula do COVID, o vírus COVID, né? Ele tem encontrado como chave de entrada a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, todas as células que têm um receptor para ECA, ele acaba tendo facilidade para entrar. E uma outra proteína que ele também se utiliza para entrar
são as proteínas utilizadas pelo Plasmodium falciparum, que é o agente causador da malária. Por isso que o Covid também infecta a hemácia, tá? A diferença é que, como a hemácia não tem núcleo, ele não faz replicação lá dentro, mas ele infecta. E uma célula infectada, imunologicamente, é uma célula que está marcada para morrer, porque ela vai liberar, né, substâncias que vão ser percebidas pelo sistema de defesa e vão opcionizar, marcar aquela hemácia para ser fagocitada. E é esse processo que está levando à formação de trombo. Por isso que a trombose, enfim, é um outro mecanismo fisiopatológico do COVID. Tá? Mas a gente vai falar de COVID mais na frente. Professora, Oi. eu queria te fazer uma pergunta. Eu não quis te interromper lá atrás, mas você fez uma analogia entre o chá e o medicamento, e você falou sobre metabólito e concentração. Você falou sobre concentração. Sim. Eu queria só que você voltasse rapidinho. Tá. Um chá, tá? Vamos supor, um chá de camomila. O chá de camomila, ele te dá o quê? Ele te acalma, ele te deixa mais relaxado. Para algumas pessoas, ele pode até facilitar o sono, tá? Mas o chá de camomila, ele é extremamente diluído de substâncias relaxantes, tá? Sedativas, em comparação a um maracujina. Sabe, maracujina, aquele que você compra na farmácia? Ele, Sim, ele tem um concentrado da substância do maracujá que também te deixa calmo. Então, que ele é o fitoterápico, né? Isso, fitoterápico. Quando você compra um fitoterápico de farmácia, esse fitoterápico de farmácia, ele pega só o princípio ativo, que gera o efeito, e concentra ele numa cápsula ou no comprimido. Então, o efeito biológico é muito maior, porque a dose é maior, tá? No entanto, fitoterápicos, seja ele naturais, como um chá, uma infusão, ou seja ele manipulado na farmácia, né? Eles vão atuar em receptor e vão fazer um efeito biológico. E também podem provocar um efeito adverso, né? Entendi. E eles são os bioidênticos ou bioidênticos só no que diz respeito aos hormônios? Não, podem também ser bioidênticos. Por exemplo, eu trabalhei com uma substância chamada de diogenina. A diogenina, ela é uma substância bioidêntica, que ela vem da planta, né? Mas ela já foi manipulada, ou seja, a indústria farmacêutica, a Sigma, pegou a diogenina da planta, conseguiu ver a formulação dela, fez no laboratório e vendeu para mim para fazer. Ou seja, eu estava trabalhando com a substância que era bioidêntica, mas era feita em laboratório. E ela vinha da planta e ela era chamada de fitoestrógeno, porque existem algumas plantas que elas têm hormônio feminino. Não que seja o estrógeno da mulher, mas eles são molecularmente muito parecidos com o estrogênio da mulher, e no corpo da mulher ele faz a atividade que o estrogênio faz. Tá? Entendi. Por isso que não é indicado homens consumirem muito fitoestrógeno, porque eles podem ficar com sintomas secundários femininos. Ok, obrigada, professora. No caso, evitem, tá, que os filhos de vocês na infância tomem muito leite de soja, tá? Porque tem criança que toma diariamente um leite de soja, porque tem intolerância à lactose. Aí dá leite de soja para a criança. Todo dia. A criança está tomando uma dose de hormônio feminino diário. Ela vai ser um menino que vai ter tendência à obesidade e vai demorar a desenvolver as características secundárias masculinas, tá? Vai ficar com uma vozinha mais entendi. fina. Obrigadão. Nada. Mais alguma pergunta? Professora, nesse caso aí da soja, é uma polêmica também hoje em dia, justamente por causa da questão do hormônio. A senhora sabe qual seria, por exemplo, o ideal? Por exemplo, eu tenho que tomar soja de 20 em 20 dias para minimizar esses efeitos. Tem alguma coisa nesse sentido? Na verdade, o ideal é você não tomar diariamente. Porque, como eu falei, o homem também tem hormônio feminino, o homem também tem estrogênio, ele produz. É importante, inclusive o estrogênio, ele é um hormônio que ele tem função muito importante na regulação da pressão arterial, na modulação da imunidade. Por isso que uma das vertentes de que as mulheres têm morrido menos de Covid é por conta do estrogênio que elas têm, que a gente tem, tá? Que também ajuda a aumentar a imunidade, no sentido de que mulheres que pegaram Covid, elas têm mais anticorpos do que os homens. Por incrível que pareça,
Não se sabe se é relacionado ao hormônio estrogênio ou se é relacionado ao cromossomo X a mais que a gente tem, que também é um outro fator que confere mais adaptabilidade e resistência à mulher, né? Mas isso a gente vai levantar essas hipóteses todas na aula de COVID, de cloroquina, tá? Mas eu não indicaria um homem comer muita soja nem mandioca diariamente não, porque todos eles têm uma quantidade considerável de fitoestrógeno, tá? Agora, claro, vai comer porque, como eu falei, o estrógeno ele é importante para outras situações e o homem também tem por um motivo. Então, não pode você fazer uso desses alimentos diariamente porque você vai estar tomando uma dose todo dia de hormônio feminino, né? Entendi. Mas, olha só, para um adulto, comer uma mandioca, uma carne de soja, uma coisa assim, não causa um efeito tão maior do que com a criança. Porque o adulto, ele é grande e ele tem um peso maior. A criança é pequena. Então, para a criança, uma caixinha de leite de soja tem uma dose para ela muito mais alta de hormônio do que para um adulto tomar uma caixinha de leite de soja. Entende? Porque a dose também é calculada pelo tamanho, pelo peso da pessoa. Muito obrigado, professora. Nada. Mais alguma consideração que vocês querem que eu faça? Professora, Oi. a respeito da transdução de sinal, como a célula consegue diferenciar o mesmo segundo mensageiro, que geralmente quase sempre é idêntico, o AMC cíclico, algo do tipo, que vem de receptores diferentes? Como é que ela diferencia? A proteína G, né? Por exemplo, a AMP cíclico, que é produzida pela proteína G. A diferença é o tipo da proteína G que é ativada. Lembra que eu falei? Nós temos 5 tipos de proteína G. Nós temos a proteína GQ, a proteína GS, a proteína GI, que é a inibitória. Então, a depender da proteína G que vai ser estimulada, a gente vai ter uma cascata de sinalização interna diferenciada, né? Se eu estimulo a proteína G, que é do tipo S, que é uma estimulatória, além da ativação da adenilciclase para formar AMP cíclico, a gente vai ter abertura de canais de cálcio, o que dá uma informação totalmente diferente para a célula. Já a inibitória, ela vai inibir a adenilciclase, inibe o AMP cíclico e abre potássio. A gente sabe que o cálcio e o potássio, eles atuam ou despolarizando ou hiperpolarizando uma célula. E isso muda totalmente o efeito dela, tá? A proteína GO, por exemplo, ela vai inibir a entrada de cálcio. Então, já afeta aqui outros canais iônicos, porque vai afetar a voltagem de membrana. A proteína G do tipo Q, ela vai ativar a fosfolipase C. Então, ela vai estar atuando, aumentando o diacilglicerol e o inositol trifosfato, que é o IP3. E assim por diante. Vai ter uma aula que vamos falar só de proteína G. E a gente vai entender melhor com outros exemplos farmacológicos para vocês, tá? Essa aula, como ela é uma aula grande, eu não coloquei o caso clínico. Aqui perguntou, professora, eu nunca entendi como a célula consegue distinguir segundo mensageiro. É assim, o segundo mensageiro dela, que é produzido, é baseado não só em um isolado. Ele produz cálcio e ativa a proteína efetora, que a proteína efetora pode ser ou a guanilociclase ou a fosfolipase C, tá? Aliás, a adenilciclase ou fosfolipase C. Então, a célula ela vai ter nesse sentido. Tá? Perfeito. Lembrando que as células, elas também têm depósitos intracelulares diferentes, de cálcio, né, de magnésio e de outros íons a mais. E a depender da diferença de íons que essa célula tenha, a despolarização e a hiperpolarização dela acontece em momentos diferenciados. E tudo isso aqui que acontece, na verdade, não é para ativar uma proteína, mas é para abrir um canal no final, porque é a abertura de canais que vai fazer toda a mágica na célula acontecer. Tá? Inclusive, um dos grandes grupos de antihipertensivos que são estudados diariamente, eles estão relacionados com o bloqueio de canais para cálcio e a abertura de canais para potássio. Se a gente descobrisse um medicamento que fosse ativador direto de canais para potássio, é muito provável que a gente descobrisse também como contornar a hipertensão. Mas isso aí vai ficar para alguém ganhar um Nobel, porque ninguém conseguiu encontrar ainda. Tá? Eu digo isso porque fiz mestrado e doutorado em farmacologia cardiovascular e a gente não acha, não.
fica só nos sonhos, nos dreams. Professora, Oi. assim, a nível mesmo de prática clínica, né? Como é que eu vou saber quando o medicamento ele tem, qual é a dose letal média dele e qual é a dose efetiva? Cada sistema do corpo tem a sua especificidade ou a gente tem alguma forma de aprender geral, assim? Todas essas informações de dose letal, elas já vêm na bula, tá? Vocês, quando receberem a medicação, junto com elas, vem o efeito esperado, o efeito adverso e a dose máxima diária, tá? E a dose máxima diária, ela entra naquela margem de segurança de quantidade que você pode tomar. Então, o médico ele vai ter a noção no sentido de que ele vai saber qual a substância e agora o que pode acontecer é ele ter que calcular baseado no peso, tá? Quando é um injetável, por exemplo, quantos ml eu vou dar? O paciente pesa 80 quilos, eu não vou dar o mesmo tanto para um paciente que pesa 40. Né? Então, aí vem a necessidade de calcular a concentração de substância, que aí você vai calcular a concentração da substância, levar em consideração que ela vai estar sendo diluída em um soro, que é um veículo, tá? Ou, enfim, e aí você vai ver qual é a melhor forma de aplicar para o seu paciente. Então, esse cálculo é feito, o médico prescreve, e aí o enfermeiro administra. Entendi. Obrigado, professor. Mas não se preocupem que vocês ainda não vão precisar memorizar, decorar isso, até porque cada um de vocês vai futuramente ir para uma área diferente, e dentro da área que vocês forem, vocês vão se especializar mais em um tipo de medicamento. Vai chegar um ponto que vai ficar instantâneo. Você vai olhar para a pessoa e vai saber o que é que você vai dar para ela. Que bom, que bom. Viu? O que mais? Professora, Oi. é rapidinho. É só porque eu não entendi muito bem a diferença entre efeitos adversos e reação adversa a medicamento. Aí eu queria saber se a senhora podia repetir rapidinho. Posso. O efeito adverso, ele é um efeito que ele pode estar relacionado com o uso do medicamento ou após o uso dele. Pode estar relacionado, ou seja, nem todo mundo que vai tomar aquele medicamento vai ter aquele efeito, tá? Adverso. Que é, por exemplo, eu citei até o exemplo do anticoncepcional. Nem toda menina que toma anticoncepcional vai aumentar o peso, vai ter celulite, vai ter trombose. Mas isso pode estar relacionado ao uso do anticoncepcional. Quando eu falo de reação adversa, é uma reação que está totalmente ligada ao uso do medicamento naquele momento. Tá? E aí foi o que eu citei, por exemplo, de você tomar um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE, como a indometacina, por exemplo, e você sentir dor de estômago porque está tomando a medicação para tratar a inflamação. A gente sabe que a indometacina ela reduz prostaglandina. E a prostaglandina, no nosso estômago, ele forma aquela camada de muco que protege contra a acidez. Então, se você toma prostaglandina para reduzir a inflamação, ou se você toma indometacina para reduzir a prostaglandina da inflamação, vai também reduzir a prostaglandina no estômago, porque o medicamento, ele não é teleguiado, ele atua no corpo todo. Então, onde tiver prostaglandina, a indometacina vai estar reduzindo. E aí isso gera o que a gente chama de reação adversa. Tá? Só que a reação adversa mais grave são aquelas que levam consequências maiores. Por isso que a farmacovigilância ela pede tanto para que elas sejam notificadas, especialmente quando elas estão relacionadas com fechamento de glote e situações relacionadas a uma hipersensibilidade. Tá? Tá, obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de esclarecer algum ponto da aula? Alguém falou aqui que em Fortaleza estão utilizando ivermectina. Tá, gente? A ivermectina, o Anita, quem mais? O Randomivir, que é o antiviral, e a cloroquina estão sendo muito estudados atualmente. A ivermectina, tudo que eu vi sobre ela foram estudos in vitro. Não vi nada em vivo, então eu nem sei como dizer qual é a dose que eles estão utilizando, mas muito provável que seja uma dose cavalar. Tá? E como toda boa dose cavalar, o efeito colateral aí também é real. Professora,
Eu vi que alguns especialistas afirmando que, na prática, em vivo, a ivermectina não tem se mostrado tão boa quanto eles esperavam. Uhum. E a Anitta tem sido muito tóxica nas doses terapêuticas para a COVID-19. E até agora eles estão achando a melhor opção mesmo a hidroxicloroquina, nos estudos que eles estão fazendo. Não, com certeza. A cloroquina, ela entrou quase que numa guerra política aí também. Enfim, mas de tudo que se tem, o que a gente mais tem de estudo é a cloroquina. Mas ainda assim, gente, é inconclusivo. Porque os estudos que tem de cloroquina, a semana passada saiu um estudo em vivo do Hospital Prevent Senior de São Paulo, que só trata grupo de risco, que eles conseguiram obter um resultado aí de 100%, né, de cura nos pacientes deles, e eles utilizaram cloroquina também. Lembrando que não é só um medicamento que eles usam, não, tá? É um coquetel. Mas qualquer medicação, é como o colega perguntou, por que você quer agora tomar cloroquina? Porque a dose que ela está sendo utilizada é muito alta. Mesma coisa, ivermectina vai ser uma dose alta. A dose da ivermectina que a gente toma para tratar verme é 6 miligramas. Para tratar o Covid, nem sei quanto é que seria. Né? O Anitta, então, é fortíssimo. Aí botar uma medicação dessa para, né? Enfim, é algo que se merece muito estudo, porque a gente está passando por um momento que, infelizmente, os testes estão sendo em humanos, né? Assim, nesse sentido, porque se testa na célula, vê que ela tem uma capacidade de reduzir a replicação viral e prospecta uma dose baseada na concentração que foi dada para a célula, para a pessoa. Só que lembra, quando eu coloco na célula, eu estou dando para ela uma biodisponibilidade de 100%. Eu estou jogando em cima da célula aquela substância naquela concentração X. Por mais que seja em microlitros, mas é uma disponibilidade de 100%. Agora, para eu tomar uma medicação e ela chegar na minha célula alvo do mesmo tanto que estava naquela célula da placa de Petri, eu tenho que tomar uma dose muito alta. Porque no metabolismo de primeira passagem existem as perdas. E aí, com isso, a dose que é administrada via oral tem que ser muito alta. Por isso que é tão tóxico. Tá bom? Então, gente, eu acho que a nossa aula ela vai acabar encerrando espontaneamente, porque